Eu, André Castilho, tenho o privilégio enorme de estar aqui nos 40 anos do Som do Céu no acampamento MPC, em Macacos, distrito de Nova Lima, Minas Gerais. E para mim ainda é mais privilégio aqui pela RTM Brasil fazer uma entrevista com um grupo que eu sempre gostei muito, que é o Expresso Luz. Já teve várias formações, a gente já conversou aqui com o Carlinhos Veiga, com a Cláudia Barbosa, e agora eu vou conversar com o Léo, eu vou conversar com o Dimar e vou conversar com o Romero. Romero e Dimar, que eu vejo desde aquelas capas do Expresso Luz, quando eu ouvia no CD, sim, porque eu já tenho 40 anos, eu sou só um pouco mais velho que o Romero, né? E sempre achei maravilhoso o som de vocês, como vocês trabalhavam as vozes, as músicas, né? As letras, as melodias e todo o arranjo, principalmente o Romero tocando flauta. E, assim, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e da gente poder bater esse papo juntos. Inclusive, conheci o Léo, eu não conheci o Léo do Expresso Luz, eu conheci o Léo fazendo dois especiais para o Wesley Marlene, o DVD, Eterna Canção, e depois aí, que foi lançado ano passado, Casal na Estrada. Mas, para mim, é uma alegria muito grande estar com vocês aqui, gente. André, primeiro, para nós que é um privilégio, né, estarmos aqui falando com todos. Eu ia falar ouvintes, né? Mas agora são ouvintes que também veem, né? É isso aí. Não tem mais cego em rádio. Não tem, cara. Então, é um prazer estar com a Transmundial nesse papel tão importante que ela tem para a história da pregação da palavra de Deus, né? Chega lá naquele ribeirinho e chega no cara lá da periferia da cidade, das grandes cidades também, e chega nos bairros nobres também. Então, quer dizer, a democracia, né, do rádio tem esse privilégio de levar a programação da Transmundial em todos os cantos, eu diria, do mundo, né? Porque nas ondas curtas chega... A gente tem aí o trabalho com diversas emissoras parceiras, né, no mundo inteiro, ondas curtas, ondas médias. No Brasil a gente chega em ondas médias lá para o Amazonas. Então, para a gente, assim, a gente recebe isso com temor e tremor, sabe? Com muita responsabilidade. A responsabilidade do que você põe no ar, né? Exato. E por isso que a gente põe Expresso Luz no ar, porque aí a gente fica tranquilo também, né? Letra boa, né? Coisa legal. Queria, inclusive, começar falando com vocês sobre isso, né? A gente vive uma época de letras empobrecidas e não só na música cristã. Talvez até na música cristã esteja melhor do que na música secular, mesmo mainstream. Mas, infelizmente, a gente tem tido aí, a gente até conversou sobre isso com o Marcelo, né? Tem alguns movimentos que acabam sendo mais comerciais e as letras acabam, a gente fala isso com tristeza, né? Não sendo bíblicas. Por isso que o Som do Céu tem que persistir, perseverar, porque aqui se tem um cuidado de ter letras bíblicas. E aí eu quero saber como que o Expresso Luz está lidando com isso. Como que é esse cuidado historicamente e atualmente. Bom, vamos lá. Você falou que você está fazendo quantos anos? 40? Eu tenho 40. Eu tenho quase a mesma idade do Som do Céu. Mais ou menos da idade do Expresso também. Então pronto. Tá, mas o Expresso é 83, acho que é. 83, 84. Mas a turma começou mesmo em 79, né? Foi, 79. Como Expresso então, foi 83, 84. Cacetada de anos. Aí já vai para 46, certo? Eu acho assim, vamos respondendo a sua pergunta, nós somos de uma geração muito privilegiada, na formação, que eu digo, né? Então, a nossa formação, tanto na música cristã quanto também na música brasileira, foi um momento de muita iluminação de Deus, né? A música cristã estava vindo ali de Vencedores, de Vento em Popa, né? Você tem aí Sérgio Pimenta, você tem Bomilcar, Guilherme Kerr, um grande poeta, né? Um grande escritor, o Aristeu Pires, lá de Anápolis, assim, um poeta, né? Um cara bem brasileiro nas suas composições. Enfim, muita gente, né? Aí vem a nossa geração logo após isso aí, muita gente, o rock também, com letras boas, músicas boas.
Quer dizer, eu acho que a essência da nossa geração são as letras e a brasilidade. Acho que esse casamento ele foi muito importante para a geração que vem depois, né? E a música brasileira também. A gente acompanhou mais ou menos esse caminho, né? Aí depois, sei lá, depois dos anos 2000, eu acho que tem uma deteriorização geral, assim. Eu acho que das letras, da qualidade das músicas, tanto na música brasileira, mundial talvez, né? Sim. Isso não é um fenômeno brasileiro específico. Há um empobrecimento da poesia, empobrecimento do conteúdo, e, ao mesmo tempo, você percebe que isso vem para as igrejas, né? E a gente começa... Pode falar, Edmar, pode entrar. Não, é porque tem um fator determinante nisso tudo, que é quando chega a industrialização da coisa, fazer a coisa gerar dividendos, capital, né? Porque até então, essa geração que você fala, dos anos 70, começo dos anos 80, para a gente, e o que a gente via era música, era missão. Tanto que quase todas as bandas elas estavam associadas a missões, né? Expresso Luz MPC, Vencedores por Cristo. Então, eram missões. Milad, por exemplo, que a gente teve muito contato. Sim. Milad era missão para eles. Logos, todo mundo falava como missão. Não era você não vai ser um profissional da música. A gente mesmo do Expresso, para você ter ideia, pelo menos, acho que antes também era a mesma coisa, devido a essa origem, mas a gente começa a fazer música como uma atividade paralela, porque todos nós tínhamos as nossas profissões. E a gente nunca teve essa pretensão de ser um artista, de venda de milhões de discos, de sucesso. Isso vai sendo incorporado com essa chegada que o Romero fala. Né? Vem o movimento gospel foi muito forte, ele vai para a televisão, e aquilo tem um horário longo, aí começa... E tudo tem a forma, por exemplo, você do rádio, você tem a fórmula de fazer o rádio para dar audiência, você sabe como falar, a comunicação, o que tem que ser. Não, com esse público você comunica assim. A música é a mesma coisa, você tem a fórmula do sucesso. Você sabe o tipo de acorde que você vai fazer, o tipo de melodia. Até a sequência harmônica. Não, tempo, né? E produção da música. E você segmenta isso. Você pode segmentar, eu vou trabalhar com o público igreja, mesmo o público evangélico, as igrejas mais simples. Você põe um tipo de letra, um tipo de mensagem. Isso tudo dá para fazer sem nem pisar na igreja, tecnicamente. Eu lembro que eu conheci uns caras, né, no estúdio, por um acaso, gravando alguma coisa. Aí, cara, vamos fazer agora padrão Rio de Janeiro, beleza? Padrão Rio de Janeiro. Porque tinha uma fórmula lá no Rio de fazer para alcançar essas igrejas mais de comunicação assim mais popular. Então, existe essa fórmula de se fazer. Né? Isso chega para a gente aí no começo dos anos 2000. E aí, aí, dinheiro é a raiz de quê? Né? De todos os males. Tanto na arte em geral, para a arte render dividendos, render lucro, virar uma indústria, a música evangélica também caiu nessa tentação. E virou o que virou. Né? Agora, para a gente do Expresso, a gente teve a pretensão, e percebendo exatamente isso, dessa deteriorização, a gente tinha uns louvores. Cara, as letras falavam nada com nada, eu ordeno, aquelas coisas todas. Vamos fazer um disco de louvor. Não deu certo, porque o nosso louvor não comunicava com um público muito pequenininho. Né? Aí o que a gente fez, cara? Não vamos falar abobrinha. A gente começou a musicar textos bíblicos, né? Mesmo que não seja literal, a gente pegava um salmo, Romero fez vários, Reni, e assim a gente sempre pensou, cara, nossa referência é bíblica, é Bíblia, é isso que importa, a mensagem é o evangelho, né? Não é grana, não é isso, a gente resistiu a essa tentação, né? E a gente permaneceu assim, e até hoje, né? Nem precisa mais pensar nisso, né, Romero? Eu sempre falo que é melhor cantar a Bíblia do que falar bobagem, né? Exato. Eu falo assim, o cara pegou um salmo e musicou, poxa, eu podia fazer uma letra. Eu sou mais Davi. Né? Davi era bom. Davi era bom. E outros, né? Tem outros salmos, não é só de Davi. Né? Mas salmos, geralmente, incrivelmente, os de Davi são... Davi era muito musical, né? Ele era músico, então acho que ele entendia do negócio. Agora, eu queria que o Léo contasse uma história que ele já contou particularmente para algumas pessoas, e aí eu vou chegar num ponto aqui que eu acho que
a gente mantendo esse propósito, esse objetivo, muitas vezes, e a gente deve pensar, e eu imagino que o Léo pensou isso na história que ele vai contar, né? Isso aqui não vai chegar em ninguém, né? Vou fazer um negócio aqui alternativo, tal, e no caso ainda do baixista, né? Acho que ninguém nem vai prestar atenção direito nisso aqui, né? E aí ele tem uma história muito legal, e como a gente recebe algumas recompensas, e aí no caso de quem acredita em Deus, entende que são recompensas divinas que a gente recebe. Então, Léo, conta a história lá com a... E fala em qual música que é, como é que é essa história aí? Ah, rapaz, a música eu não vou lembrar mais o nome, não. É a Não Tenha Sobre Ti. Ah, isso mesmo. É do Josué Rodrigues, né? Não Tenha Sobre Ti, né? José Rodrigues. A gente gravou... Aproxima só um pouquinho mais o microfone. A gente gravou com o Wes Marlene, né? Essa música. E aí a gente estava preparando para gravar, passando som e tal, e eu comecei a tocar aleatoriamente assim alguns acordes no baixo. E aí o Vavá falou assim: eu quero que você faz isso aí. No começo da música, eu falei: não, Vavá, vou fazer isso não, cara, tá ótimo, o arranjo já estava escrito, né? Na hora de gravar. Eu falei: não, tá muito bom, faz isso aí. Aí eu falei: cara, não vou fazer isso não. Aí ele: faz, cara, tá muito bonito. Aí na hora de gravar assim, eu resolvi mudar. Aí ele parou tudo. É pra você fazer daquele jeito. Quem conhece o Vavá sabe como é que é, né? É pra você fazer daquele jeito. Aí eu fui lá e fiz do jeitinho que o Vavá queria. E aí, rapaz, aquilo ali, sim, eu fiz, né, pensando assim: nossa, cara, vou... Porque eu sou um pouco tímido, né? Eu falei: cara, vai ser uma hora que vai ficar só o baixo, né? Focando em mim, eu fico morrendo de vergonha e tal. Aí gravamos e tal. Depois, passou um tempo, aí eu fui visitar uma igreja, rapaz. Aí os caras... eles estavam tocando a música e começaram a tocar a música com um arranjo de baixo. Eles tiraram o baixo. Aí tal. E depois o cara veio e falou: você viu lá? Peguei a música, né? Aí, pra você ver, assim, fiz muito relutante, né, de fazer aquilo, assim. Foi muito interessante porque, de alguma forma, aquilo acrescentou, pelo menos musicalmente, né, aquela igreja. Assim, a gente tem uma informação musical sendo passada, né? E a mensagem da música, ela, de alguma forma, ela não passa despercebida, porque a pessoa prestou atenção na música, né? Eu espero que ele tenha prestado mais do que atenção na música do que no baixo, sabe? Que a letra é maravilhosa também, né? É verdade. E eu acho esse exemplo muito bom, porque vocês, como músico, né? O músico ele é um artista no sentido do produtor artístico, né? De alguém que está fazendo uma arte, né? Não é o artista, o pessoal fala, o artista é aquele que precisa de todas as regalias, e originalmente não é isso, é o artista que faz arte, né? E o músico é artista, escritor é artista, pintor é artista. E aí, pensando, né, eu imaginar, eu quero ter a liberdade artística, e aí quando você olha o mercado, e veja, a gente não está nem falando mal da coisa ter divulgação, não é? O problema não é esse. Não é a divulgação, não. O bom é que tivesse as coisas boas sendo divulgadas, né? Então, legal, alcança o... Parabéns para quem está conseguindo alcançar milhões aí, mas a gente gostaria que a qualidade fosse um pouquinho melhor. E aí, quando você produz com uma liberdade artística, que você tem um certo orgulho daquilo, que você fala: puxa, me esforcei, tal... E aí você fala: pô, mas eu não segui o comercial, acho que pouca gente vai ouvir. E aí você é surpreendido com uma história como essa, né? É verdade, é verdade. É super interessante isso, Léo, porque assim, muitas pessoas me pedem: me manda o arranjo da flauta da música tal. Aí eu falo: cara, não tem nada escrito, tá tudo na minha cabeça. Quando é que eu lembro, né? Mas assim, é porque a gente vai gravar, a gente faz na hora, é muito espontâneo. Algumas coisas são muito espontâneas, né? Sim. As flautas assim, são bem soltas, a gente vai trabalhando elas por último. Então, assim, é engraçado, as pessoas pedem: manda para mim, para eu poder fazer aqui na igreja, né? E eu chego em vários lugares, assim, alguns lugares a gente tem, inclusive tem uma pessoa que está aqui, a Dani, sim, que ela tinha um grupo que era cover do Expresso. Aí ela vivia me pedindo para eu tocar as flautas para ela também tocar, sabe? Para poder ir tirando. Ir tirando, né? Mas é isso, acho que isso é muito legal, né? Mas isso aí é tão bacana, porque eu converti em 99, né? Aí eu cheguei no grupo de louvor da igreja e falei assim: cara, eu quero tocar Metallica na igreja. Aí os caras: velho, não dá certo isso não, mano. Isso vai legal, não. Vamos deixar isso aí para outra hora, não vai rolar aqui não, tal. Eu falei: não, olha a letra, que maravilha. Cara, não vai dar certo, vai por mim. Mas eu vou te dar uma ideia.
vai para a rádio, escuta o que estiver passando lá. E se você gostar de alguma coisa lá assim, você traz para a gente tocar. Eu vou te dar uma rádio aqui para escutar. Me deu uns 3, 4 rádios, né, evangélicas para eu ouvir. E aí, cara, eu fui ouvir aí a Vinha, né? Vocês estavam com a entrevista na Vinha, eu não conhecia o Expresso. Aí eu escutei, na hora que eles começaram a tocar, eu gravei. Tuf! Eu falei, cara, vou gravar esses caras, eles são muito bons, bicho, ó. E tal. Legal. E peguei tudo, cara. Aí eu peguei eles na entrevista, né? Não tinha escutado o disco, tal, não tinha disco nada. Então eu peguei tudo que eu peguei era da entrevista. E fiquei esperando um dia, assim, de encontrar eles, alguma coisa assim, né? Naquela época era mais difícil esse acesso, não tinha internet e tal, né? E aí, rapaz, com o tempo passando, quando eles viraram e falaram assim, Léo, tem como você substituir o Bruno para tocar com a gente lá? Eu falei, poxa vida, eu estava esperando por esse momento desde a minha conversão. Que legal, Então, assim, essa é muito história. bacana. Às vezes a gente faz despretensiosamente, né? Mas você está falando com alguém, cara. Não tem jeito, assim. A mensagem está sendo passada, né? E eu acho que a gente não pode... Tem um versículo muito bom que a gente não pode desprezar os humildes começos. Né? Que às vezes a gente faz uma coisa que parece ser pequena, parece ser muito humilde, mas a gente não pode desprezar aquilo. A Bíblia tem promessas para a gente fazer semeaduras com pequenas coisas, né? Porque quando você faz alguma coisa, né, eu vejo, tem uma história aí, eu contei até para o Paulão, né, que eu fiz um programa, não sabia se aquele programa, tinha chegado na rádio, eu era estagiário, e me deram um programa para fazer, que doideira, né, os caras deram para o estagiário um programa para produzir. Aí fiz, e eu me esforçava, cada episódio era um artista, eu fiz um episódio com o Expresso Luz, tal, e aí eu, no começo, não recebia retorno. Eu ficava assim, cara, deve ser muito ruim mesmo, porque não recebe, né? E aí eu recebo uma carta de uma pessoa que ouviu. Agora eu não lembro se foi um especial que eu fiz com Logos ou com Elo, se foi com o Jair ou com o Paulo. Eu sei que o cara estava no interior do Amazonas, num barco, ouvindo, nas tipo 4:30 da manhã, ouvindo o programa. E me chamou pelo nome, né? Ô, André, tal. Então, assim, a gente... É o que você falou, né? A gente lança semente, a gente lança coisa no vento, né? E não sabe onde a gente vai chegar. Eu acho que até tem uma música do Milton que fala um negócio assim, né? Que o artista vai fazendo, vai cantando, vai e não sabe... Não compreende a repercussão daquilo lá. Vocês já receberam outras histórias assim? Sim, André. Aqui, olha, contou um pouquinho da história dele. Eu tive assim, coisas que Deus vai direcionando a vida. Meu pai mudava muito com família e tal. E calhou dele construir uma casa que se atravessava a rua, uma esquina, tinha uma igrejinha presbiteriana, de periferia e tal. Ali eu passo a frequentar, acho que eu devia ter uns 10, 11 anos quando mudei para lá. E aí, tô vendo lá, igreja é um lugar que se faz muita música, se produz muita música, é um ambiente musical, né? E a arte no Brasil é mais restrita, tal. Você vai na escola, antigamente você não tinha nada referente à arte na escola secular. E eu vou morar em frente a uma igrejinha e começo a ver os caras violão circulando para lá, para cá. Dentro da minha casa eu tinha a referência do meu tio, que tocava violão muito bem. Meu irmão começou a tocar. Mas eu começava a ver a molecadinha lá, porque na igreja o pessoal tinha coisa de ensinar os meninos, tal, uma atividade para as crianças e tal. E eu comecei a me interessar aquilo. Um dia eu peguei um violão e foi muito fácil para mim. Eu ficava aqui, passava para uns, os meninos ficavam sofrendo para aprender, eu aprendi muito rapidinho. Então, quando foi ali de 12 para 13 anos, eu já estava frequentando a igreja, e o Romero fala da geração privilegiada, que aí naquela igrejinha ali tinha uma geração também privilegiada, que os caras já, adolescentes, jovens, já tinham essa coisa da missão, de levar a palavra, de evangelizar e tal. E com 13 anos, esses caras me põem debaixo do braço, eu saio tocando com eles para todo lado, né? Acompanhando um grupinho musical, chamava Grupo Semear, e ali... E aquilo já se instalou o chip de mim de ser missionário, né? Através da música, aquilo já ficou na minha cabeça. Então, música, quando falava em música evangélica, para mim, eu sempre associei com isso, com a missão. E para o músico que pensa assim, o resultado da missão, o que você sempre espera? Conversões, né? Você vê pessoas, o seu trabalho tendo fruto, e aquilo você tem um galardão. Tem isso em quem pensa a música dessa forma, nesse meio. Aí tá. E o músico não vê isso, cara. O músico, geralmente, ele toca antes, o pastor faz a pregação, você não sabe. Para você fez parte daquela liturgia de alguma coisa, mas você não tem esse resultado, né? E aí você grava os discos, você faz sua música, compõe com um amigo, você gosta daquilo demais,
tem essa realização pessoal de fazer a arte, mas esse resultado missionário a gente não participa dele. Ele vai, ele some, ele vai para algum lugar. Aí tem histórias maravilhosas que chegam, cara. Um cara que pega um disco do Expresso, põe no carro, e ele viaja Brasil afora, vai para o litoral, não sei qual cidade, lá no litoral, no Nordeste, e de repente o carro muito sujo, cheio de areia, ele deixa o carro num lava-jato para lavar. Aí o cara vai lá, vai limpar o carro. Só corrigir, não é um disco, é uma fita. Fita? CD, sei lá. CD, um CD. Eu pensei em CD. Tá, aí o cara põe o CD para tocar, e o cara fica comovido com aquela música, com aquela coisa, e chega o dono do carro, moço, me fala qual que é esse grupo aí, eu gostei mais de ouvir isso aí, não sei o quê. E ficou constrangido com aquilo, e aí ficamos sabendo depois que o cara se converte através disso. Olha, É maravilhoso, cara. Você não imagina nunca fazendo um violão lá, pegando a música. Mas faz aí que a gente vai gravar o disco, manda a música, eu tenho que pôr a letra e tal. Essa música vai lá, eu não sei como, nem sei onde, para onde está indo. Tem outra história também do World Trade Center, né, Romero? Você lembra disso? Tem. Quando teve lá o ataque às 2 torres gêmeas lá, a gente recebeu uma mensagem de uma pessoa, né? E-mail, né? E aí, primeiro, assim, por ela estar viva, né? E segundo, que ela falou por isso podia mandar outros CDs, porque os meus ficaram lá, né? ela trabalhava no World Trade Center. E naquele dia, assim, aquelas histórias, né, por um trem que ela perdeu, um negócio assim, ela não chegou lá dentro do horário que ela tinha que estar lá. Aqueles cuidados de Deus, né? Que coisa. Ela foi salva, pena que os CDs não, né? Ela não, foi só. Mas isso alcance, né? Da imagem, não tem a menor ideia, né? Outra história assim, muito bacana, assim, que alegra o coração da gente, porque quando a gente vê as coisas chegando, né? Isso ainda, talvez uns 20 anos atrás, a gente foi tocar em Cuiabá e a gente foi de Kombi, né? A gente viajava muito de Kombi nessa época. Nós chegamos na cidade de Primavera do Leste, acho que é Primavera do Leste ou Rondonópolis, não lembro, acho que é Primavera do Leste. Paramos no posto, de madrugada, assim, eram 6 da manhã, cansado pra caramba, o Carlinhos e a Claudinha ainda estavam com a gente. Sim. A gente desceu, né, entrou no lugar para comer um pão de queijo, assim, e deu aquela parou, assim, os 3 atendentes que estavam assim, uma família, né, eles olhavam para a gente, olhavam para o outro, assim, tal, né. E a gente chegou, pediu uma coisa, e eles olhando para a gente. Aí passou um pouquinho, um deles abaixou a cabeça assim. Ele falou assim, vocês são do Expresso Luz? Aí nós que parando. Somos do Expresso Luz. Ele pegou, agachou, cara, e tirou o bolachão desse tamanho do Expresso. Que legal. Tinha guardado, que lá tocava ainda, né? Tinha o toca-disco lá. Olha aqui, o disco de você. Aí foi legal, né? Que aí criou um bate-papo. E a gente fica assim, a gente não tem ideia aonde chega a música, né? Ela anda muito, né? Ela gruda, né, no ouvido e a pessoa recebe a comunicação da palavra de Deus através das mensagens. Por isso que a gente fica preocupado com a qualidade das letras atuais, né? As letras atuais, elas são de automotivação, né? Como é que eu vou dizer? Tem coisa que nem sei o que é. É uma música que o cara fez para a namorada e tentou trocar a palavra, o nome da pessoa por Jesus, né? Tem muito disso. Você pega muito essa coisa assim, bem, não vou nem dizer rasa, errada, né? E a inversão das coisas, né? Que quando inverte, nós que passamos a ser Deus e Deus nos servir. É muito comum, né? Hoje é muito comum você ver isso. É triste ver. E são essas as grandes músicas que tocam massivamente. Então, é isso que é preocupante, né? Muito preocupante hoje. Se a gente está falando aqui, é porque existe a possibilidade de a gente retomar. Sim. Né? E esse trabalho que você faz é importante demais. A gente está falando isso e levando isso principalmente para as comunidades que estão mais isoladas, né? Sim. Porque às vezes ficam muito sós, não percebem às vezes quando estão cantando coisas e acreditando em coisas que não são bíblicas, que não estão na Bíblia, né? O Léo ia falar? Sim, e essa questão parece que a cultura dessas letras rasas, superficiais
faz parte um pouco também dessa cultura rápida, né? Que é de fácil digestão. Você pega uma coisa, você não preocupa em colocar uma coisa mais elaborada, uma coisa que demora mais para produzir, tudo tem que ser muito rápido. Aí acaba que fica esse paladar. Eu acho um paladar até infantil, né? Sim. Um paladar assim que não tem muita exigência, um paladar de coisas muito rápidas assim. O Romero ali tem uma cafeteria. Aí, rapaz, esses dias eu não lembro onde foi. Ele pegou um café, notas de caramelo, um pouquinho de ameixa. Aí eu falei, cara, eu não tô nesse nível ainda. Foi na beira da estrada. Foi agora, né, vindo? Aí, nota de caramelo com ameixa. Aí eu fico pensando assim, cara, quanto tempo demorou para ele chegar nesse nível, sabe, de maturidade, de degustação. Então, um pouco do que eu vejo também sendo produzido é um pouco daquilo que a Bíblia fala de as pessoas vão ter comichão por escutar alguns tipos de pregadores, alguns tipos de pregações. Então, alguns tipos de músicas. Sabe, as músicas também estão sendo elaboradas desse nível superficial, porque o público também está exigindo um pouco de superficialidade, não quer muito ser profundo. Né? E eu fico preocupado também com tanto a qualidade das letras, óbvio, né? Como a gente está falando em comunicação do evangelho e em adoração comunitária através da música, né? A gente tem que pensar em letras bíblicas. Claro, a Bíblia também vai falar de súplica, de clamor a Deus, de você pedir. A Bíblia também vai motivar, mas a Bíblia também vai confrontar, vai ensinar, né? Então, até estava conversando com o Carlinhos, ele falou, né? A gente acaba tendo que recorrer muitas vezes ao inário, porque lá tem música para todas as situações. E hoje em dia a gente está precisando retomar um pouco essa ideia. Agora, eu também estou preocupado com a questão dos arranjos, principalmente para a nova geração, porque o pessoal pegando arranjos mais simples e mais, né, industrializados acaba perdendo, por exemplo, a pegada das coisas que o Expresso Luz, por exemplo, faz, né? Que são notas diferentes, uma rítmica diferente. Aí quando você vai cantar algumas coisas assim, na igreja o pessoal até tem dificuldade de fazer o ritmo certo, né? Aquele ritmo um pouquinho mais quebrado, sincopado, porque o cara está muito acostumado com o chacupão, né? Então, eu fico preocupado e por isso eu acho muito importante realmente a gente continuar e fazer essa divulgação e passar esse legado para que o pessoal, porque isso a gente não se toca, mas isso mexe até com as sinapses dos neurônios, né? A música boa, ela exercita isso aí para a gente também, né? Então a gente tem que fazer coisa boa. A música brasileira é muito rica. Eu acho que o primeiro passo é a gente entender aonde nós estamos, né? Nós estamos no Brasil, num país muito rico de ritmo, de uma qualidade musical muito alta, né? E infelizmente vai empobrecendo, vai copiando de fora, vai sendo influenciado pelos ritmos de fora. Aí o que acontece? As pessoas hoje, eu acho que se você pegar o baterista da sua igreja e pedir para ele tocar um baião, e vai ter dificuldade. Como diz, lascou. Ele vai ter muita dificuldade, né, de tocar. E por quê? Porque não ouve música brasileira mais, né? Vem tudo encaixotadinho para ele, de grandes movimentos musicais gospel. E eu quero deixar bem claro que as coisas boas são feitas para serem usadas, independente de onde elas venham, né? Então, por exemplo, a gente toca na igreja aquilo que é bom. Não interessa muito de onde está vindo, de qual movimento que está vindo. Não é esse o problema. O problema é se é bíblico e a melodia é boa, é uma música, né, boa de se cantar, e tá tudo certinho. Vamos embora, não tenho nada contra. O duro é quando a música é pobre, a letra é pior ainda, e aí você vê todo mundo cantando ali. Eu fico, cara, ninguém está prestando atenção no que está falando, né? Aí é triste demais. E por isso que eu dou graças a Deus pelo Expresso Luz. Porque o Expresso Luz continua fazendo música de qualidade, e você pode conhecer mais do trabalho do Expresso Luz, tanto acompanhando o pessoal da MPC vai deixar, tem muito material no YouTube, e tem o Expresso Luz que você encontra nas redes. Onde que acha vocês? Bom, no Spotify, ou nas plataformas, é Expresso Luz. Esse a gente conseguiu pegar
bacana. Tem todos os nossos trabalhos lá, todos os nossos álbuns estão lá. E tem o expressoluz.com.br. Esse eu não aconselharia você mexer nele, não, porque acho que tem muitos anos que está largado lá. A não ser que você queira saber um pouco da história, mas deve ter muito pouca coisa lá. E tem o Instagram, que é Expresso Luz. Acho que é só Expresso Luz, né? Sim, Ou tem banda? É bom que a comunicação está bem fácil através de lá, né? Você comunicar com a gente. Isso. Tal. E por incrível que pareça, a gente tem ainda uma pancada de CDs lá que caiu em desuso. Se alguém ainda está nessa coisa de voltar no vinil, alguns já estão relançando aparelhos, né? As marcas estão relançando aparelhos de vinil e de CD também. Se alguém, por um acaso, tiver interesse em um CD, a gente tem alguns CDs lá. Tem bastante, né, Romero? Tem bastante CD lá. Ficaram lá de uma época. A gente fabricava tal, e viajava tal, e mudou a mídia tal. Mudou, ninguém usa mais essa coisa física, né? Mas ficaram lá. E a comunicação, acho que o Instagram de hoje é o canal mais fácil para você chegar, né? Expresso Luz, pode entrar lá, pode conversar com a gente, trocar ideia. Se quiser algum interesse em algum trabalho que a gente tenha, a gente manda. Geralmente eu tenho cobrado atualmente só o frete. Você estava falando de alcance, né? Já estava olhando lá aquelas coisas do Spotify, quantidade de pessoas que ouvem o Expresso. Cara, tem tanto de gente que fica ouvindo a gente o tempo todo aí. Né? Você pensa que você não está olhando. Mas é isso, tem gente ainda ouvindo isso e curtindo. Graças a Deus. E você falando de continuar com esse legado, eu entendo assim que a cultura é dinâmica, ela muda. E a gente está inserido dentro de uma cultura. Eu acho que nunca teve tanta mudança na humanidade como nos últimos anos, de internet para cá, né? Rapidamente. A gente está todo mundo levando tapa, assim, entendendo para onde vai, o que está acontecendo, mas está ocorrendo uma mudança gigantesca, né? E a música acompanha isso, a arte acompanha, a sociedade vai acompanhando. Mas essa coisa de você permanecer naquilo que você acredita, que é bom, que tem valor, principalmente quando a gente se trata e associa o que a gente faz ao Evangelho, é que isso não tem fim, né? O que era ontem, hoje vai ser eternamente, né? Isso é raiz. Então a gente fez a nossa base nessa rocha e a gente segue produzindo isso, né? E espero que mais pessoas tenham acesso e outros peguem o bonde aí de sequência, né? Leva esse legado para frente, é isso. Acho que um legado dessa geração, o Léo tem desenvolvido lá na Igreja Batista Filadélfia, lá em Goiânia, um trabalho com arte, com o resgate da cultura brasileira, né? Da Muito arte bom, brasileira. muito legal. Como é que chama? Arte na Igreja. Arte na Igreja. Pode falar no microfone aí. É Arte na Igreja o projeto. É um projeto que a gente resgata a valorização da arte dentro da igreja. Então, a gente tenta trazer o pessoal para dentro da igreja para ver arte. Não é só o pessoal cristão, mas todo mundo. Então, a gente busca pessoal ali da região que é artista, para eles, de alguma forma, participarem com a gente de momentos artísticos dentro da igreja. E nisso tem a música, né? Tem teatro, tem artes plásticas, a gente tem artes visuais, né? Que é os quadros. Teve uma macramê. Cara, macramê me surpreendeu muito, assim, teve muita gente procurando, né? A gente fez uma oficina de macramê lá e o pessoal da comunidade veio, assim, umas 30 pessoas, mais ou menos, da comunidade, não da igreja, assim, mas da comunidade participando. Eu não estive nela. Teve de retórica, coisa super bacana, assim, né? Que é tudo artístico, assim, a gente trazendo para dentro da igreja. Eu acho que a gente tocou lá num desses. O Expresso tocou o Carlinhos que tocou. O Carlinhos eu sei que tocou, mas o Expresso não, né? Acho que foi o Tigres. Acho que foi o Tigres que tocou. Tigres de Bengala. Tá faltando Expresso. Você que é o chefe. Pois é. Convite ao vivo aqui. Expresso Luz vai tocar lá. Tá convidado. Tá convidado e eu mesmo aceitei. É isso aí. Romero, Dimar, Léo, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por estar aqui com a gente. Nós que te agradecemos a Transmundial, que continue nesse trabalho pioneiro, nesse trabalho muito importante. Eu acho que o trabalho que a Transmundial faz é assim, é tipo Gideões. Obrigado. Quantas pessoas que se converteram com aquele Novo Testamento no criadinho de um hotel, né? Outro trabalho assim
importantes na prisão, né? Gente que tem histórias do pessoal que está fumando a Bíblia e se converteu. Peraí. Tem um lá que parece que ele foi fumar o Novo Testamento, chegou em João 3, ele aceitou Jesus e parou. É verídica essa história, gente. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado mais uma vez você. E que Expresso Luz continue iluminando aí com a luz de Jesus muita gente. Amém. Até mais.